Primeiro relato com refletindo com o GRP. O que provoca inveja não é o dinheiro, casa, o carro que você tem. Até mesmo porque às vezes o invejoso tem tudo isso. E mais ainda que você. O que provoca inveja é seu brilho, que ele não consegue apagar jamais. Hoje teremos dose dupla de relatos. Um relato sobre Lupina e outro relato sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha. Primeiro relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Ivan Juvenal. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 1987, no interior de Sergipe. Minha casa ficava, na época do relato, na área rural de Barra dos Coqueiros. Eu vivia da roça e da pescaria também. Numa certa noite, eu fui surpreendido pelo destino. Eu vinha vindo de uma pescaria quando algo se jogou em cima de mim, me derrubando ao chão. Senti como se várias facas estivessem abrindo as minhas costas e gritei feito louco de dor. Então, algo me levantou pelo pescoço e novamente me jogou com tudo no chão. E só aí, com muita dificuldade, eu virei para ver o que estava me atacando. Quando eu olhei, eu não acreditei no que eu estava vendo. Ali, a uma distância pequena de mim, tinha o ser do inferno. Aquilo era um cachorro com cara de gente, só que não era do sexo masculino. Era uma mulher, com uma grande quantidade de pelos pelo corpo. Pelos esses que eram brancos. Os olhos eram amarelos. Tinha seios, uma estrutura feminina, e quando aquilo veio para cima de mim, eu desmaiei. Quando eu acordei, eu estava na casa de um morador local, o seu veneziano Pinto. Esse senhor disse para mim que ele vinha vindo com seu filho de uma caçada quando escutou os meus gritos e se deparou com uma fêmea do lobisomem me atacando. Foi aí que pai e filho atiraram na desgraçada que correu, fugindo das balas. Eu fiquei em choque. Eu nunca imaginei que aquilo era uma fêmea do lobisomem. Eu sempre achei que lobisomens até poderiam existir, mas eu pensava que só existiam machos. Eu não sabia que existiam fêmeas. Seu veneziano diz para mim: meu filho, o Criador fez macho e fêmea para tudo nessa terra. Não seria diferente com o lobisomem, não. Essa praga já atacou a mim e ao meu filho há 2 anos atrás, quando estávamos pescando. Só não morremos porque entramos na água. Desde então, só andamos armados. Minha esposa fez uns curativos nas suas costas, pois você está muito ferido. Com certeza, a marca da besta fera ficará nas suas costas para sempre. Foi aí que a esposa do seu veneziano entrou no quarto, quarto esse que pertencia ao filho deles, e quarto ao qual eu estava deitado na cama, e diz para o marido: Oxe, homem, importante é que ele está vivo. A marca é de menos. Essa peste tem veneno nas unhas. Estou te tratando com unguento, que eu mesmo faço. Todos os dias você tem que vir aqui para que eu possa passar esse guento nas suas costas. Venha sempre após você tomar banho. Se Deus quiser, logo você vai melhorar. GRP, eu tive febre, calafrios durante muito tempo, até que finalmente, graças a Deus, o ferimento cicatrizou. E eu tenho as marcas até hoje nas minhas costas, como você mesmo viu, através da webcam. Ainda moro no mesmo lugar, mas agora não mais na zona rural. Jamais esqueci o que aquela demônia fez comigo. Jamais esqueci o olhar dela, olhando fixamente para mim, abrindo os dentes, prestes a me atacar. Só Deus sabe o que eu passei e devo minha vida ao seu veneziano e ao filho dele, que me salvaram. Também sou grato à esposa do seu veneziano, que me tratou. O mal existe, mas o bem existe também.
Nunca mais, depois desse dia, eu vi novamente a peste daquela peluda e passei a andar armado e atento. Quero agradecer a você por narrar relatos de RP e me dar muita atenção na webcam. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Ivan Juvenal. O segundo relato de hoje foi me enviado pela minha inscrita Marciele Oliveira. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2011, no interior de Sergipe. Hoje tenho 23 anos. Sou mãe de 2 meninos lindos e abençoados, e esse fato ocorreu comigo e com meu irmão na época da minha pré-adolescência. Esse relato aconteceu no povoado que eu morava. Meu irmão e minha mãe moravam nesse mesmo povoado, e até hoje, GRP. Meu irmão e minha mãe ainda moram no mesmo local. Eu hoje moro em outro local. Esse povoado fica no município de Neópolis. Bom, GRP, eu e meu irmão, que se chama Anderson, sempre fomos crianças saudáveis e ativas. Aliás, crianças muito ativas, por sinal. Numa bela noite, pulamos a janela do nosso quarto escondidinhos da minha mãe, para poder ir até uma seresta. Seresta, para quem não sabe, é um baile. Minha mãe já estava dormindo e lá fomos nós para a folia. Que alguém pergunte, mas como assim duas crianças pularam a janela e foram para a seresta, no caso para o baile, e deixaram eles entrar lá? Já eram outros tempos. O local é um local interiorano, totalmente diferente da cidade grande. Quero que seus inscritos mantenham essa linha de pensamento para que eles possam entender o relato. E confesso aqui que se arrependimento matasse, a gente era morto. Por volta de 1 hora da manhã, voltamos para casa. Povoado pequeno, todo mundo conhecia todo mundo, e tanto eu quanto meu irmão não imaginávamos que de repente algo de ruim pudesse acontecer com a gente. Quando estávamos chegando próximo da nossa casa, bem na esquina, avistamos um ser de outro mundo, pulando o muro da casa de uma das vizinhas. Aquilo era do tamanho de um boi. Quando meu irmão, GRP, avistou aquilo, ele disse para mim: Nossa, o que é isso? E começou a gritar pela nossa mãe. Ele estava totalmente apavorado, só que ele gritou isso bem alto. E foi aí que o bicho olhou pra gente e começou a vir na nossa direção. O bicho era feio, GRP, mas pense no bicho feio da moléstia. Aquilo era um cachorro com cara de gente, com pelos pretos, olhos vermelhos brilhantes, igual brasa. Que visão do inferno, meu Deus do céu! Na hora eu falei pro meu irmão: corre, Anderson. Eu, apesar da tenridade, sabia muito bem o que era aquilo, pois a minha mãe, uma mulher porreta, sábia, sempre nos contava sobre esse bicho, assim como também nos contava sobre outros bichos lendários, como, por exemplo, a mula sem cabeça. Eu não fiz o número 2 nas calças porque não tinha nada na porta de saída. Meu irmão correu e eu também corri. E tanto eu quanto meu irmão saímos gritando feito loucos pela minha mãe, pedindo socorro. Meu irmão correu na frente, pulou o murinho de casa primeiro do que eu. E eu que tinha ficado para trás, acabei arrebentando meu chinelo e torci o meu pé na rua, que era de paralelepípedo. Só que mesmo toda ferrada de arrepio, eu não parei não. Continuei correndo e pulei o murinho também. Quando a minha mãe acendeu a luz, saiu para fora de casa assustada, sem entender nada, e foi de encontro com a gente, eu olhei para trás. E o bicho parou no meio da rua, olhou para a gente e depois foi embora. Quando entramos para dentro de casa, tivemos que dar a explicação para minha mãe do porquê a gente estava na rua, quando a gente devia estar na cama. Após a explicação, eu perguntei para minha mãe se aquilo era o que eu estava pensando que era, no caso, um lobisomem. E minha mãe disse para mim que era um lobisomem sim, e que a gente tinha corrido um grande perigo de vida e não podíamos jamais ter saído sozinhos sem a permissão dela. É claro que levamos uma surra daquelas. E a minha mãe estava certa, né, GRP? Onde já se viu a gente fazer essa traquinagem?
Só que no dia seguinte, algo surpreendente aconteceu. Minha mãe foi até a vendinha que tinha ali no povoado. E o dono da venda disse para minha mãe do nada: Escuta aqui, vê se você não deixa seus filhos tarde da noite por aí sozinhos, viu? Andando pelo povoado. Pode ser perigoso. Minha mãe, na hora, achou aquilo estranho e desconfiou que o dono da venda era a pessoa que virava bicho. Mas a minha mãe, GRP, como eu disse, era uma mulher porreta. Virou pro cabra e falou: Tome conta da sua vida, homem, que da vida dos meus filhos cuido eu, vice. Dizendo isso, minha mãe foi embora. E claro que a gente nunca mais escapou escondido pra ir em seresta nenhuma, né, GRP? Deus nos livre. O dono da venda ficou ali no povoado um tempão. Mas nos dias atuais, a venda não pertence mais a ele. Hoje ali é o mercadinho. E que fim deu o dono da venda barra lobisomem, a gente não sabe. O importante é que ele sumiu. E espero não vê-lo novamente, nem na forma humana, nem na forma de fera, nunca mais. Aliás, espero não ver nenhum lobisomem, né, GRP? Já tive a cota suficiente para essa vida. Agradeço a você por narrar meu relato, Diva das Bolas de Pelos. Abraço a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Marciele Oliveira. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço aos meus inscritos Ivan Juvenal e Marciele Oliveira, que muito gentilmente me enviaram seus relatos. A vocês, meus amigos queridos, um hashtag treva beijos.